E com a presidência da CCJ, o Thiago Amaral abre as discussões para a sucessão de Marcelo Bellinati na Prefeitura de Londrina. A vitória do deputado Thiago Amaral para presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, a mais importante da Casa de Leis e que dá ampla visibilidade ao presidente, começa a desenhar a sucessão do prefeito Marcelo Bellinati, que depois de 8 anos à frente da Prefeitura de Londrina, não pode ser mais candidato. O Thiago Amaral, que já foi candidato na eleição de 2020, é um dos cotados para disputar o cargo em 24. Ontem, durante a entrevista dada à Jovem Pan News, isso ficou claro, que ele tem pretensões de entrar na disputa. O cientista político Mário Sérgio Lepre comenta que o deputado vem em um recall da disputa anterior e que nesta ele pode ter mais condições que na de 2020, já que a pandemia atrapalhou as candidaturas. Mas a gente já sabe que o Thiago, ele já se candidatou a prefeito. Não teve um desempenho muito bom, né, em 2020, mas se colocou, foi corajoso, criou ali fez o nome de uma certa forma, né, embora com algumas dificuldades. Naquela época tinha pandemia, então não foi uma campanha assim que deu visibilidade à oposição, né, porque na época da pandemia o prefeito estava lá, né, toda hora dando declarações e decretos, etc. e tal, então foi uma campanha difícil, né? Mas ele se colocou, foi corajoso, né? Veio ali com um certo apoio do Ratinho, mas assim, né, meio camuflado. E agora para 2024, com certeza, ele já tinha esse interesse. Candidatou em 2020, claro, querendo ganhar, mas sabendo da dificuldade. Agora para 2024 ele deve, né, ter muito mais compromisso com a candidatura, penso eu. O cientista político explica que, com a CCJ, o deputado vai conseguir articular projetos de interesse de Londrina e, consequentemente, acaba sendo vitrine importante para ganhar visibilidade do trabalho desenvolvido. Então, ele vai articular com o governador projetos, sem dúvida alguma, que interessam a Londrina. Então, esse é o pulo aí, né, que ele pode trazer para a candidatura. Então, projetos que interessam a Londrina, que o Estado pode viabilizar, ele vai ser o elo, né? E ele sabe fazer isso muito bem. O Thiago, ele tem essa capacidade, ele lida muito bem com esse meio de campo político, né? Ele é um articulador excepcional, a gente sabe disso. Então, eu acho que ele se viabiliza, sim, ele tem essa possibilidade, né? E Londrina, obviamente, que, né, vai ter esse nome aí concorrendo a prefeito em 2024, não tenho dúvida, não. E sobre as incertezas da sucessão, o professor comenta que antes existiam caciques e grupos políticos definidos, o que, de certa maneira, limitava a escolha do eleitor, e que hoje isso não existe mais de maneira consolidada, o que é benéfico para o eleitor. Talvez isso não seja nem tão ruim, né? Antigamente a gente tinha o grupo do Bellinati, que tinha lá 1/3 dos votos já garantidos. Você tinha o grupo do Wilson Moreira, Rauli, que era o PSDB, mais ou menos, por ali, né? E você tinha, que também tinha mais ou menos 1/3 do voto, você tinha a esquerda, que é representada pelo PT. Era assim que você tinha Londrina, né? Então, o PT, o grupo do Rauli, Moreira, né, e o grupo do Bellinati, né, o nome do grupo do Bellinati, e Barbosa Neto, circulando nesse meio aí, né, às vezes pendendo um pouco para cá, pendendo um pouco para lá, mas era isso que a gente tinha, né, um certo tripé ali, né. Isso é bom, sim, mais ou menos, né, por quê? Porque também você fica preso naquilo que é a decisão do cacique, né. Sobre quem deverá ser o nome escolhido pelo prefeito Marcelo Bellinati para ser o candidato oficial, o cientista político aponta que pode ser o próprio Thiago Amaral, com uma articulação envolvendo o governador Ratinho Júnior e pretensões políticas de Bellinati. Não duvido, por quê? Porque o Ricardo Barros era oposição ao Ratinho em 2018. Era a Cida Borghetti. Cida Borghetti era a candidata que era vice do Beto Richa. O Beto Richa, ele se afastou, né, se desincompatibilizou para ser candidato a senador. Perdeu aquela eleição em 2018, por causa daquela questão, né, da época lá. E aí a Cida Borghetti era a vice dele, que é a mulher do Ricardo Barros, né? Então, veja, é o grupo do Marcelo. O Ricardo Barros é o grupo do Marcelo. Então, eu não duvido, né, de você ter uma aliança aí, até com o nome do Thiago, de repente, né, o Marcelo assim apoiando, um apoio, mas apenas um apoio para se viabilizar numa chapa. Sim, são 2 senadores em 2026, mas de repente senador não, mas
é uma secretaria no governo do Ratinho, né, que de repente possa viabilizar vice, sem dúvida alguma, do candidato de 2026, que sabe lá Deus quem será, né? Não, mas entenda que a política é assim, né? Então, é todo mundo buscando onde vai, né, colocar a sua força, né? Ainda temos aí alguns nem tantos anos, mas temos anos ainda pela frente, Vamos não é, considerar Raquel? 1 ano e meio, Buganza? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio é muito pouco tempo para toda uma articulação, que é o que a gente vem falando. Londrina vem perdendo essa força política, né? Eu não sei o que aconteceu, mas a gente começou um ano em total silêncio. A gente não pode desconsiderar que a gente tem Felipe Barros, que fez 294 mil votos. Ele apagou, sumiu, desapareceu, né? Com o resultado da eleição, eu acho que toda essa efervescência aí, ele que esteve à frente de muitas coisas, ele deu um recuo aí, então não tem aparecido tanto. A gente tem vários fatores que precisam ser analisados aí. Eu nem sei se, por exemplo, o Thiago Amaral tem esse desejo, né? Ele queria ocupar uma secretaria importante e falou aqui para nós publicamente que a ideia era disputar o governo do Estado. Sim. Né? A gente sabe que isso é muito complexo, né? Porque precisa de muitos apoios. Mas ele deixou claro que era a pretensão dele. Né? A relação dele com o Marcelo Bellinati, que está próximo aí do Ricardo Barros, do PP, não sei como é que isso se desenharia, né? Não me parece muito provável. Mas, de qualquer forma, na política tudo é provável, né, Buganza? Depende muito de como se desenha. Agora, uma coisa eu concordo muito com o Lepre, que é a questão de ter não ter mais esses grupos. A gente não tem grupos definidos aqui em Londrina políticos e por isso talvez a gente tenha perdido toda essa força e não conseguido nenhuma secretaria no primeiro escalão, né? Não tem articulação. Estamos, assim, isolados do Estado politicamente. Né? E há 1 ano e meio, mais ou menos, né? Como a gente está colocando para a eleição, você não tem nem candidato em Londrina definido. É que você fala assim, se chegar para alguém, quem que é o candidato? A pessoa vai ficar, nossa, quem será, né? E nós temos candidatos aí que, né, se colocavam ali como intenção, né? Como você disse, né? O próprio Thiago Amaral fala que seria uma honra, mas pensa no governo do Estado. Né? Eu acho que ele ficou muito decepcionado com o resultado da última eleição, né? Porque ele fez um trabalho forte para Londrina e tal, e eu acho que ele esperava ser reconhecido por isso. Não dá para cravar que ele vai ser candidato. Aí você tem, por exemplo, como você disse, o Felipe Barros, que veio com uma votação expressiva para deputado, mas agora, com a mudança do governo federal, não dá para saber se realmente vai ser a intenção dele disputar a prefeitura. Sim. Não está muito claro. Você tem a Mara Boca Aberta, que vinha aí como uma possível candidata, mas que perdeu na votação força, né? Como deputada, ela realmente foi uma decepção muito grande a quantidade de votos que ela fez. Ela esperava uma quantidade muito mais expressiva de votos. Então colocam também o questionamento. E você tem o prefeito Marcelo Bellinati, que nos Fernanda Vioto, né? Sim. Que eles colocavam ela como um nome potencial, ela que saiu na chapa do Mário Stan, que faleceu inclusive, né? Eles fizeram mais votos até do que o Thiago Amaral na última eleição. Também perdeu força com essa eleição agora para deputada federal, né? Que ela teve pouquíssimos votos. E para fechar o raciocínio, você tem o prefeito Marcelo Bellinati, que poderia, desde agora, por exemplo, até com a força da máquina pública, né? Já estar colocando, esse aqui... E a força dele também. É o meu candidato, né? A dele, né? Estou preparando fulano para, né, para me suceder, esse crânio, enfim. Ele não, ele some. Pelo menos os últimos 6 meses, o Bellinati realmente desapareceu, não aparecendo para coletivas, até em anúncios importantes positivos para a cidade, como entrega de verba para a área da saúde, né, que ele mandou o vice e não foi. E hoje você olha para a cidade e você não vê realmente um possível candidato que, assim, já esteja despontando à frente, né, de uma pesquisa. Fazendo esse desenho, né, que é tão necessário e precisa ser feito com antecedência, né? Pan News Londrina 10h21.